Beleza, então como é que a gente faz agora para a gente ter dois processos em paralelos, ou então vários processos em paralelos? Tá? Vamos supor que esse aqui é o trio de processamento em paralelo do envio de e-mail. Aí a gente tem um outro processo paralelo também. Eu vou copiar todo esse código, todo ele até o start aqui. Copiar ele e vou colar. Tá? E eu vou dividir aqui no comentário. Divisão das threads, tá? Vai ficar dividido, vou dar um espaço. Então a gente tem a thread 1, que vai ser colocada em paralelo, e a outra thread também sendo executada em paralelo. Tá bom? Esse nome aqui eu vou colocar agora para a segunda thread, ó, thread processamento em paralelo, envio de nota fiscal, por exemplo, tá? Eu vou colocar executando alguma rotina, por exemplo, envio de nota fiscal, por exemplo. Seria a nossa rotina de nota fiscal. Vou limpar aqui o console. Vou executar. Vou dar OK. E olha o que vai acontecer no console. Ó. Elas estão se intercalando. Viu? Executou o envio de e-mail, executou nota fiscal, envio de e-mail, nota fiscal, envio de e-mail, nota fiscal, e assim elas se intercalaram. Processar um, processar outro, processar um, processar outro. Vamos colocar aqui o envio de e-mail para dar uma pausa de 2 segundos, então. Vamos ver o que vai acontecer. Liberou o nosso código, vou dar um OK. Ó, pode ver que agora o envio de e-mail acontece mais rápido e a nota fiscal dá uma pausa maior. Tá? E elas trabalham paralelamente por detrás dos panos ali, processando cada uma os seus dados, cada uma no seu tempo. Vamos colocar aqui, vamos aumentar, vamos colocar daí, sei lá, 4 segundos. Tá? Vou dar um OKzinho aqui. E as threads rodando lá por trás. Pode ver que agora a gente tem, né, o envio de nota fiscal e depois 3 ou 4, 3 envio de e-mails, aí depois 4 envio de e-mails, aí 2 envio de e-mails, tá? Por que uma hora é 3, outra hora é 4, outra hora é 2, aí depois é que ele finalizou, ó, tá finalizando aqui agora o envio de nota fiscal, tá? O que acontece? As threads, o próprio Java, ele vai gerenciar isso para você. Ele vai organizar o tempo de cada thread. O próprio processador do computador, dependendo da velocidade da sua máquina, a própria arquitetura do sistema operacional, ele vai gerenciar essas threads para você. Então, por que acontece aqui? Deu 3, depois 4, depois 2, tá? Porque se uma thread demora mais do que a outra assume o lugar. Então, também é processamento concorrente em paralelo também. De repente uma thread está mais lenta e deu um tempinho, a outra entra e executa, aí depois volta. Tá? Então elas ficam concorrendo por memória, concorrendo por processamento, concorrendo ali por tempo. Então sobrou um tempinho, a outra thread entra no meio. Falei, opa, uma thread que está mais lenta. Aí a outra dá uma parada, a outra sobe, a outra continua executando, uma fica mais lenta, a outra fica mais rápida. Então ela mesma começa a se gerenciar. A gente colocou aqui esse tempo justamente para a gente ter uma visão de como que o processo começa a se alternar com as threads. A parte da thread, quando é em processos muito pesados, processos muito complexos, ela é bem difícil de se trabalhar, ela é bem complexa, né? Justamente porque a gente não sabe muito bem como que ela vai se comportar, porque depende do processamento, depende do sistema operacional, depende da arquitetura do computador, depende da rotina, das configurações de memória, espaço em memória e assim por diante. Por isso que ela deu esse efeito aqui, ó. 2, 4, intercalou com nota fiscal. Então elas ficam concorrendo. Opa, enviou e-mail, sobrou um tempinho aqui, enviou nota fiscal. Opa, o nota fiscal está mais lenta. Aí entra o envio de e-mails. Então ela fica se gerenciando ali, tá? É o processamento paralelo, tá por trás dos panos.
e ao mesmo tempo é o concorrente, né? Quando a gente tem duas threads ali ou mais concorrendo pelo processamento do sistema, tá bom? Então aqui com essas duas threads aqui a gente já consegue ter uma boa visão de como que funciona o processo paralelo e concorrente, tá? Porque elas concorrem entre elas pelo processamento e memória, etc. Tá? Na próxima aula aqui a gente vai ver como é que a gente consegue organizar um pouquinho melhor esse código, né? Pode ver que agora já está começando a ficar bem bagunçado, né? Imagina só, cada processo vai ter que ficar colocando essas threads aqui, esse código bem louco aqui no meio, né? E acaba virando uma bagunça. Então a gente vai ver uma forma de organizar esse código aqui e também poder manipular as threads em forma de objeto.